final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética acirraram a disputa pela hegemonia no globo. Deram início assim à Guerra Fria, um dos períodos mais tensos da história que se estendeu de imediato pós-guerra até o final da década de 80. A Guerra Fria baseou-se na chamada Doutrina Truman, anunciada pelo presidente Harry Truman em março de 1947. O pressuposto geopolítico fundamental desta doutrina era impedir o expansionismo da União Soviética, fazendo alianças com outros países para isolá-lo. Com as nações europeias frágeis após uma guerra violenta, os Estados Unidos estenderam uma série de apoios econômicos à Europa aliada, para que esses países pudessem se reerguer e mostrar as vantagens do capitalismo. Assim, o secretário de Estado dos Estados Unidos, George Marshall, propõe a criação de um amplo plano econômico, que veio a ser conhecido como Plano Marshall. Era uma série de empréstimos a baixos juros e investimentos públicos para facilitar o fim da crise na Europa Ocidental e repelir a ameaça do socialismo entre a população descontente. Em 1951, foi elaborado o Plano Colombo, similar ao Plano Marshall, porém bem menos ambicioso, que tinha o objetivo de estimular o desenvolvimento de países do sul e sudeste da Ásia, consolidando assim o bloco capitalista. Em resposta ao plano econômico estadunidense, a União Soviética propôs-se a ajudar também seus países aliados, com a criação do Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua. Este conselho tinha como meta a recuperação dos países orientais, também para mostrar como vitrine as benfeitorias que o socialismo fazia ao povo. A Segunda Guerra Mundial marcou o declínio da supremacia europeia no mundo. Estabeleceu-se uma política global bipolar, ou seja, centrada em dois grandes polos, denominadas na época superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Formada por ideais distintos, ambos os polos de poder tinham como principal meta a difusão de seus sistemas políticos e culturais no resto do mundo. Os Estados Unidos defendiam a política capitalista, argumentando ser ela a representação da democracia e da liberdade. Em contrapartida, a União Soviética enfatizava o socialismo como resposta ao domínio burguês e solução dos problemas sociais. Sob a influência das duas doutrinas, o mundo foi dividido em dois blocos liderados cada um por uma das superpotências. A Europa Ocidental e a América Central e do Sul receberam forte influência cultural e econômica estadunidense, e a maior parte da Ásia e o leste europeu ficava sob o domínio soviético. Ainda durante a Segunda Guerra, foram realizadas algumas conferências, destacando-se as de Yalta, em 1945. Nessa reunião, representantes dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Soviética decidiram que os soviéticos passavam a ter direito de implantar áreas de influência na Polônia e na Península Balcânica, exceto a influência sobre a Grécia, de receber parte da indenização que seria exigida à Alemanha e de controlar a Manchúria e a parte norte da Coreia. A Conferência de Potsdam na Alemanha decidiu dividir a Alemanha em 4 zonas de ocupação entre os principais países vitoriosos na Segunda Guerra, isto é, Estados Unidos, Reino Unido e depois a França tomariam conta do lado leste e a União Soviética permaneceria no lado leste. Junto com a França e o Reino Unido, os Estados Unidos pretendiam colaborar para a reconstrução da economia alemã dos moldes capitalistas. Estavam dispostos a emprestar dinheiro para os donos das grandes indústrias e a ajudá-los a retomar a produção o mais rápido possível. A União Soviética, por sua vez, queria implantar o regime socialista na Alemanha e transformar as fábricas, assim como as terras, as lojas e todo o resto, em propriedade do governo. A política de emprestar dinheiro para os industriais tornava os capitalistas mais fortes e atrapalhava os planos soviéticos. Em junho de 1948, os Estados Unidos e seus aliados deram a largada para a reconstrução do capitalismo na Alemanha. Sem consultar a União Soviética, implantaram uma nova moeda nas zonas alemãs sob sua ocupação. Foi assim que nasceu o Deutschmark, o marco alemão. A União Soviética, é claro, não gostou nada e armou um estratégico contra-ataque. Berlim, como vimos, havia sido dividido entre as potências vencedoras. Entretanto, todas as entradas e ferrovias que abasteciam a cidade estavam sob o controle das tropas soviéticas. Para mostrar sua força e dificultar os planos norte-americanos, em 24 de junho do mesmo ano, o governo da União Soviética decretou o bloqueio de Berlim. Só poderiam circular por essas vias caminhões e trens autorizados pelo comando soviético. Assim, os Estados Unidos e seus aliados não teriam como abastecer o setor de Berlim sob sua responsabilidade. O bloqueio só terminaria caso eles desistissem da nova moeda e da política de empréstimos. Toda a cidade utiliza diariamente de muitos produtos que vêm de fora. Alguns são essenciais. Seus habitantes precisam comer e na cidade praticamente não se produzem alimentos. Grande parte das toneladas de artigos industrializados consumidos diariamente em uma grande cidade, como remédios e produtos de higiene, também são adquiridos de outros seres urbanos.
Abastecer uma grande cidade sem dispor de meio de transporte terrestre é quase impossível. Enquanto durou o bloqueio de Berlim, aconteceu o que parecia impossível. Durante 11 meses, as zonas de ocupação francesa, britânica e norte-americana foram abastecidas exclusivamente por aviões que subiam e desciam sem parar durante todas as horas do dia, transformando os aeroportos locais nos mais movimentados do mundo. Claro que isso custa uma fortuna para os Estados Unidos, que pagaram a maior parte da conta, mas eles conseguiram provar que era possível controlar uma parte de Berlim, mesmo com todas as vias de acesso terrestre para a cidade fechada. Em maio de 1949, a União Soviética recuou e suspendeu o bloqueio. Ela havia perdido uma batalha, mas a Guerra Fria estava apenas começando. Durante o período do bloqueio, os Estados Unidos não tentaram abrir nenhuma estrada à força. A União Soviética não abateu nenhum avião e não houve um enfrentamento direto entre os dois países. Mas eles também não estavam em paz. Um dos campos que mais se beneficiaram com a Guerra Fria foi o da tecnologia. Na urgência de se mostrar superiores aos rivais, os Estados Unidos e a União Soviética procuraram melhorar seus arsenais militares, como consequência, algumas tecnologias conhecidas hoje. A corrida espacial está nesse contexto. Tecnologias de lançamento de mísseis e de foguetes são muito próximas, e, portanto, os dois países investiram pesadamente na tecnologia espacial. No ano de 1957, os soviéticos lançaram o Sputnik, o primeiro artefato humano a ir ao espaço e orbitar o planeta. Em novembro do mesmo ano, os russos lançaram o Sputnik 2, e dentro dessa nave foi a bordo o primeiro ser vivo a sair do planeta, a cadela Laika. Ela morreu na reentrada da atmosfera devido ao calor. Após as missões de Sputnik, os Estados Unidos entraram na corrida, lançando o Explorer 1, em 1958, mas a União Soviética tinha um passo à frente, e em 1961, os soviéticos conseguiram lançar Vostok 1, que era tripulada por Yuri Gagarin, o primeiro ser humano a ir ao espaço e voltar são e salvo e autor da célebre declaração: "Eu vejo a Terra, ela é azul". A partir daí, a rivalidade só aumentou, a ponto do presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, prometer enviar estadunidenses à Lua e trazê-los de volta até o fim da década. Os soviéticos apressaram-se para vencer os estadunidenses na chegada ao satélite. As missões Zonde deveriam levar os primeiros humanos a orbitarem a Lua, mas devido à falha só foi possível aos soviéticos o envio de missões não tripuladas, Zonde 5 e Zonde 6, em 1968. Os Estados Unidos, por outro lado, enviaram a missão Apollo 11, lançada em 16 de julho de 1969, e conseguiu realizar com sucesso a missão tripulada ao solo lunar em 20 de julho do mesmo ano. Neil Armstrong, Michael Collins e Edwin Aldrin tornaram-se os primeiros humanos a caminhar em outro corpo celeste. Na Europa, a bipolaridade se concretizou na divisão entre os países alinhados com os Estados Unidos e aqueles subordinados política, econômica e militarmente à União Soviética. A linha de fronteira que delimitava os dois blocos ficou conhecida como Cortina de Ferro, um dos principais símbolos da Guerra Fria. Até a década de 60, a Alemanha Oriental atravessou por períodos de crise econômica. Muitos berlinenses deixaram o setor oriental em busca de melhores oportunidades no setor ocidental. Para acabar com esse êxodo de trabalhadores e reafirmar sua soberania, as autoridades orientais construíram o Muro de Berlim. Na noite de 13 de agosto de 1961, a parte ocidental de Berlim foi isolada. Após a Revolução Cubana, os norte-americanos, temendo que o regime socialista se espalhasse pela América, iniciaram uma dura política de repressão aos movimentos guerrilheiros da América Central e patrocinaram golpes militares e ditaduras em todo o continente. Em nome dos valores do mundo livre, muita gente foi silenciada à força e muitos governos militares foram implantados. Na segunda metade da década de 80, o líder soviético Mikhail Gorbachev iniciou um amplo processo de libertação da economia e da política na União Soviética. Essas mudanças foram marcadas pela Glasnost, abertura ou transparência política, e pela perestroika, o processo de reestruturação econômica do país. Essas reformas repercutiram em todos os países socialistas da Europa, com a ascensão de movimentos democráticos e a queda dos regimes de partido único. O fim da Guerra Fria é caracterizado por alguns estudiosos pela queda do Muro de Berlim, ocorrida na noite de 9 para 10 de novembro de 1989, e sua unificação. No ano seguinte, o Pacto de Varsóvia anunciou o fim de suas funções militares, e finalmente, em 1991, a própria União Soviética deixou de existir.